tudo bem? Aqui estamos nós, do Bar do Vaz. Para não fugir à tática, vamos falar de política. Política com filosofia, filosofia e política. Eu não entendo bem dessas coisas, por isso eu convidei um jovem sonhador de 30 anos, que mais parece um roqueiro do que um candidato, David Rao. Tudo bom, David? Tudo bom. Prazer te receber aqui para a gente falar a tua linguagem, o teu discurso, o teu ponto de vista sobre a vida política desse estado, desse país. É difícil um jovem sonhar e tentar colocar em prática os seus sonhos? Difícil é, mas não é impossível. E eu acho que é justamente o sonho que nos move e que nos conduz a conseguirmos alcançarmos os nossos objetivos. E o que é que você sonha tanto, capaz de fazer com que as pessoas deem uma atenção ao seu discurso no universo de vários candidatos, esquerda, direita, centro, centro-direita e tal e tudo mais? O que é que você tem de diferente deles? Então, eu sonho que a política ela pode ser para resolver problemas e não para criar problemas, e que ela deve ser feita por pessoas virtuosas e não por pessoas viciadas. O que possibilita que a minha prática seja diferente das outras práticas que aí estão é a maneira como eu penso, que é diferente. Por exemplo, enquanto as outras forças políticas estão fazendo as suas coligações partidárias em troca de tempo de televisão e também estabelecendo estratégias para conseguir eleger os seus deputados, seus candidatos, nós do Avante estamos procurando fazer uma aliança não com os partidos, mas com a sociedade, em torno de ideias, de valores, em torno de propostas. Oferecendo para essa sociedade que moeda? Oferecendo os bens que eles deveriam ter, os serviços públicos de qualidade que não temos. Mais educação, mais saúde, mais segurança, é isso? Isso é o que a sociedade espera e é um dever do Estado, e o Estado não tem cumprido com esse dever. E como é que a gente pode construir isso? Como é que o Estado pode dar para nós, pobres mortais, que acreditamos na política e sabemos que é através dela que podem acontecer as transformações? Bom, é dever do Estado. O Estado primeiramente tem que dialogar com a sociedade, escutar a sociedade, ouvir as demandas e tentar fazer uma gestão com base na transparência e com base numa administração que seja mais técnica e menos politizada. Eu acho que esse é o caminho. Então vamos colocar isso na prática. Recentemente nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que acabou parando o país. A um determinado momento achávamos nós que era necessário mostrar força para que o Estado nos ouvisse. Depois nós fomos prejudicados por essa greve. Você apoiou no primeiro momento? Você repensou a sua posição? O que é que você achou dessa greve, David? Então, no primeiro momento, achei que a greve poderia fazer com que o governo cedesse e abaixasse, por exemplo, o preço da gasolina e atendesse não só do diesel. Aí algumas reivindicações que são legítimas, né? No entanto, à medida que a sociedade começa a se prejudicar e as melhorias não foram atendidas, as reivindicações não foram atendidas, eu começo a ver que o movimento não tinha a legitimidade da sociedade e que havia-se também uma pauta política por detrás dessas manifestações. Ô David, como é que nós podemos forçar o Estado a parar e nos ouvir? Em outras categorias. Bom, é a sociedade que legitima o gestor, né, e os seus representantes na esfera do legislativo e do executivo. Então a própria sociedade também pode destituir se for necessário, se não atender com as devidas necessidades que são tão esperadas. Você é filósofo e candidato a governador. O Sanderson é do seu partido também? Não, o Sanderson... Mas é uma coligação? Há uma coisa entre vocês? Existe uma amizade, um respeito mútuo. Ele também é meio filósofo, né? Sim, o Sanderson é um advogado, mas ele dialoga com a filosofia. Vocês acham que vocês vão conseguir incorporar junto aos eleitores um discurso de mudança? É um desafio, mas a gente oferece à sociedade aquilo que a gente tem de melhor. E eu gosto de pensar a política de que ela deve ser
vista como um serviço público. A gente está oferecendo um serviço. Eu não quero me perpetuar ou fazer da política uma carreira profissional. Eu já tenho uma carreira, eu sou professor. Isso você já escolheu, né? Sim. O que você faria se eleito fosse para mudar um pouco desse Estado que está aí tentando oferecer tudo para as pessoas, bolsa para tudo quanto é coisa, tirando a pessoa da vontade dele conquistar alguma coisa, resolve dar as coisas e ter o voto em troca, vai resolver o problema do Estado? As bolsas, Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa tudo? Eu acho que é importante os programas não nessa perspectiva assistencialista, né? O que fez? Se desvirtuou um programa que é necessário para as pessoas de baixa renda, né? É um programa de transferência de renda, mas fazer disso uma arma política para se perpetuar no poder é perverso. Agora, se você fosse eleito governador, você acabaria com esses cargos comissionados no total de 27 mil? Acabaria e iria fazer concurso público. E não só isso, eu iria reduzir significativamente esses super salários e essas subsecretarias que, no meu entendimento, são completamente desnecessárias. Você acha que esses cargos deveriam ser mais para pessoas que estão já dentro do sistema? Não impor ninguém, tirar, trazer de dentro da carreira? A maneira como se compõe as secretarias ela é perversa, né? Você fatia o Estado e coloca os partidos políticos para poder estar lá, para ocupar, para compor o governo. No entanto, eu acredito que, por exemplo, as secretarias elas deveriam ser ocupadas por profissionais técnicos de carreira. Eu vou botar você para pegar umas pancadinhas no Facebook, alguma coisa aí, porque a gente não pode ser tão light. Como governador, você melhoraria o salário dos professores? Tentaria igualar o dos policiais? Você acha que tem uma classe que tem que ser mais favorecida do que outra? Bom, os profissionais, os professores, sem sombra de dúvida, eles são essenciais e a educação, na verdade, é um dos pilares do nosso programa de governo, né? É a educação que vai conseguir ir na raiz do problema da segurança pública, por exemplo. Então, os profissionais eles precisam ser melhor valorizados, não só financeiramente, mas socialmente também. Então, há de se repensar também os salários dos professores, sem sombra de dúvida. Teria que aumentar. Sem dúvida. A justificativa do governo é que são muitos, a quantidade é grande. O que tem a ver essa justificativa? Bom, é engraçado essas justificativas, né, que são apresentadas. Você vê aí a redução do horário de atendimento da OCA, a redução do horário de atendimento das delegacias, e você não vê um enxugamento do Estado no sentido de cortar essas subsecretarias, esses super salários. Então, a grande questão é, o que é prioridade? E na minha prioridade, no meu governo, a prioridade seria a educação, sem dúvida. Agora, David, todo jovem rebelde um dia foi comunista e depois virou petista. Você já foi um deles? Não, eu nunca fui comunista e nem petista, né? Eu gosto de dialogar com a esquerda, acho que ela deu uma grande contribuição, sobretudo no seu aspecto social, porém a esquerda, ou pelo menos isso que se apresenta como sendo de esquerda, se perdeu. Por exemplo? Se perdeu por causa que não consegue mais ter a capacidade de fazer autocrítica. O Lula foi bom e depois ficou ruim? Ou o Lula foi sempre ruim ou foi sempre bom? Você acredita que o Lula é culpado? É difícil fazer um juízo de valor como esse, mas assim, de acordo com os autos do processo, ele teve todo um trâmite, todo o direito de defesa, mas ficou comprovado, mais do que comprovado, que ele agiu de maneira ilícita, né? E é uma vergonha para o país ter um ex-presidente da República preso. Então me desculpa se eu posso estar fazendo juízo de valores, mas eu estou entendendo que você não quer Lula livre. De forma alguma. O Lula tem que cumprir e tem que passar um bom tempo atrás das grades por tudo aquilo que ele cometeu. O Temer, quando deixar a presidência, deve fazer o mesmo caminho? Sem sombra de dúvida, o Temer, o Aécio e todos esses políticos que estão se escondendo atrás do foro privilegiado. A sociedade precisa fazer a sua parte, a sociedade precisa fazer a operação lava-voto.
Mas para ser mais claro, e respeitando o teu direito constitucional, você votou para a esquerda ou voltou para a direita? No caso, representado pelo Lula, esquerda, e direita por Aécio. Ou não quer revelar? Eu continuei votando na Marina Silva no segundo turno. Tudo bem. Você, por exemplo, tinha um caminho a seguir e seguiu indiscutivelmente Marina. Sem sombra de dúvida. Eu acho que ela é um orgulho para nós acrianos. Por falar nisso, ela agora, depois que está essa dúvida se o Lula pode ou não ser candidato, ela está despontando aí entre o segundo com o Bolsonaro, né? Isso, as pesquisas recentes mostram ela vencendo no segundo turno. E aqui você está aparecendo na faixa de 1%. O que é que você vai fazer para melhorar? Bom, não que eu seja contra as pesquisas, mas eu acho que elas têm falhado. Nas últimas eleições a gente viu a candidatura do Carlos Gomes à prefeitura de Rio Branco e houve aí uma distorção muito grande daquilo que as pesquisas diziam. Teve um diferencial, né? Sem dúvida. Apontavam ele na faixa de quê? De 8, né? Ele não chegou a participar do debate. Sim, porque não alcançou o número mínimo, né? Isso. Para alcançar. Isso. E acabou surpreendendo. Passou o outro candidato, né? É isso mesmo. Agora, qual é a forma que você tem que dizer para o eleitor de que ele deve votar consciente? O que é que você usa para despertar a consciência dele na hora de escolher? Bom, o meu papel na política é muito semelhante ao que eu faço na área da educação, que é despertar esse senso crítico. O que eu tenho trazido como mensagem é de que a gente tem que avaliar as propostas dos candidatos. Não importa se ele está em primeiro na pesquisa, se ele tem uma grande estrutura partidária, se ele tem recurso financeiro. O que importa é a coerência daquilo que ele diz com aquilo que ele faz, né? A gente tem muito candidato que já tem uma vida política que a gente já pode avaliar, né? Porque já tem outras candidaturas, já exerceram outros cargos e a gente pode avaliar se realmente é isso que a gente quer como representante do governo do estado do Acre. David, eu quero que você respeite a pergunta que eu vou fazer e que o internauta não entenda como se eu estivesse querendo influenciar no voto dele. Na hipótese é uma coisa que pode ou não acontecer, não é verdade? Acho que é isso que se explica. Na hipótese de você não ir a um segundo turno e ficar um Gladson e um Marcos, a sua opção de voto qual é? De apoio ou de voto? Ou não é nenhuma? Provavelmente, caso eu não vá para o segundo turno, eu não irei apoiar nenhum dos candidatos porque eles representam tudo isso que está posto. E eu estou falando de uma nova política e apoiá-los seria, no mínimo, uma contradição. Mas você vai votar no segundo turno? Vou votar, acho que vou continuar votando em mim. Obrigado, meu querido, foi um prazer conversar contigo. É disso que a gente precisa, de jovens colocando o nome, de jovens com ideias, jovens defendendo o que eles querem para o futuro, porque o futuro é eles que vão fazer, na verdade são vocês. Eu gosto disso, daquela coisa honesta do cara vir colocar a cara de dizer o que pensa. Pode não ser o que eu penso, mas eu respeito, eu acredito que eles são a mola ou as molas da mudança, e o David está se apresentando como essa opção desse voto. Então, é importante que você vá numa palestra dele, que participe de um movimento dele, que você olhe nos olhos dele, de que você tem que ver se você acredita ou não, saber se as intenções dele são boas ou não. E nesse sentido, eu só tenho que dizer, boa sorte, boa caminhada, bons discursos, e leve uma mensagem sadia para o eleitor que ainda está na dúvida, ou para o eleitor que está adormecido, aquele que ainda acredita que tanto faz ser o Zé como o Cazuza. Coloque o seu nome e faça valer a sua voz, David. Obrigado pelo espaço, eu acho que isso enriquece a nossa democracia. Obrigado pelo carinho da audiência, tenham todos um bom acompanhamento da política pelas páginas do AC 24 Horas, através do Gameleira Connect, uma política com bom humor e levando em conta aqueles que pensam o contrário da gente. É importante ouvir para poder decidir com mais clareza. Tchau.